lançamos ao espaço o telescópio mais poderoso da história. James Webb foi projetado para desvendar os mistérios das galáxias que se afastam rapidamente de nós. No entanto, a galáxia mais enigmática pode ser vista no céu noturno a olho nu, já que está vindo em nossa direção. A galáxia de Andrômeda tem intrigado os cientistas mais de uma ou duas vezes e continua dando a eles muitas tarefas desafiadoras. Neste vídeo você descobrirá como essa galáxia tornou nosso universo milhões de vezes maior, porque encontramos os buracos negros mais alucinantes lá e, no entanto, nunca vimos um único planeta, e que mistérios da galáxia de Andrômeda continuam atormentando os cientistas. Como conseguiu enganar muitos astrônomos, incluindo até o Hubble? No século X, o cientista persa Abd al-Rahman al-Sufi tornou-se o primeiro a descrever esta galáxia como uma mancha nebulosa. Ele tinha certeza de ter visto uma nuvem espacial. No século XVII, o astrônomo alemão Simon Marius notou um brilho peculiar vindo da galáxia de Andrômeda, como uma viga brilhando através de um chifre. Todas essas estranhas metáforas provam que os astrônomos não tinham ideia do que estavam vendo. No final do século XVIII, o observador britânico William Herschel concluiu que Andrômeda era a nebulosa mais próxima da Terra, composta de gás e poeira, através da qual as estrelas brilhantes conseguiam brilhar. Isso significa que a galáxia é relativamente pequena, apenas algumas dezenas de anos-luz de diâmetro. Ele estava enganando os cientistas com tanta habilidade que apenas um século atrás eles tinham certeza de que nosso universo consistia apenas na Via Láctea, mais algumas nebulosas ao seu redor. O astrônomo americano Harlow Shapley ousou arriscar sua reputação quando, em 1920, ele entrou em conflito com o autoconfiante Herbert Curtis durante o grande debate. Curtis teve a coragem de dizer que Andrômeda é uma galáxia separada localizada a 500 mil anos-luz de distância. Shapley e a maioria dos cientistas se mantiveram firmes e se recusaram terminantemente a acreditar que a Via Láctea pudesse ter vizinhos no universo. E apenas o lendário Edwin Hubble finalmente os derrotou em 1925. Com a ajuda do telescópio mais avançado da época, ele descobriu as estrelas variáveis ceifadas na galáxia de Andrômeda e calculou a distância desde que sua luminosidade era precisamente conhecida: quase 1 milhão de anos-luz. Embora mais tarde descobrisse que até o Hubble havia sido enganado por Andrômeda. O estudioso não sabia que as cefeidas são diferentes tipos de estrelas. Então, de fato, a distância entre nós e a galáxia é quase 3 vezes maior, 2,5 milhões de anos-luz. Desde o momento em que Andrômeda mostrou suas verdadeiras cores e tornou nosso universo milhares de vezes mais extenso, ela nos confundiu com toneladas de outros segredos. Andrômeda nunca para de enfraquecer tudo o que sabemos sobre as galáxias como tais. Sua primeira foto detalhada, tirada no final do século XIX, demonstrou uma estrutura em espiral com grandes lacunas entre seus braços. Foi quando os astrônomos entenderam que a Via Láctea que vemos de dentro não é de forma alguma um disco estelar sólido, mas um redemoinho espiral semelhante. E então a forma de Andrômeda criou um novo quebra-cabeça. Quando Vera Rubin, uma astrônoma americana, começou a explorar a galáxia no início dos anos 70, já havia sido estabelecido que seu disco é 2 vezes mais largo que a Via Láctea, 220 anos-luz de diâmetro. Rubin esperava que, dado esse tamanho, as estrelas situadas bem na borda do disco girassem em torno do núcleo galáctico de forma extremamente lenta, mas em vez disso, estavam acelerando como carros de corrida na pista. E Andrômeda deveria ter explodido em pedaços nesse jogo perigoso há muito tempo. Rubin percebeu que a única coisa que poderia explicar esse paradoxo era uma nuvem colossal cheia de alguma substância invisível capaz de impedir que a galáxia desmoronasse. Foi assim que os astrônomos descobriram enormes ralos galácticos de matéria escura. Ainda não está claro do que exatamente eles são feitos, mas graças a Andrômeda, os cientistas criaram simulações realistas mostrando como as galáxias se movem e se desenvolvem. Então, enfrentaram outro problema. Na maioria das simulações, podemos ver centenas de galáxias satélites anãs aparecendo ao redor de qualquer grande galáxia. Só que na realidade não há mais do que dezenas delas. Onde estão as outras? Apenas em 2022,
O astrofotógrafo amador italiano Giuseppe Donatello de repente avistou uma galáxia ultratênua chamada Pegasus 5, não muito longe do disco de Andrômeda. Sua visibilidade é tão ruim porque a maioria das estrelas nessa galáxia é muito velha, como Pegasus 5, formada há 12,5 bilhões de anos. Normalmente as galáxias anãs não vivem tanto tempo porque são devoradas por vizinhas maiores. É por isso que o companheiro de Andrômeda é um artefato inestimável do início do universo. Agora sabemos que a maioria das galáxias anãs pode estar escondida bem debaixo dos nossos narizes, o que significa que as simulações criadas pelos estudiosos estão corretas. Uma delas mostrou algo extraordinário. O que quer que façamos, em 3 bilhões de anos, Andrômeda vai colidir com a Via Láctea a uma velocidade tremenda. Felizmente, as estrelas em ambas as galáxias são bastante esparsas, por isso é improvável que colidam. No entanto, esse não é o principal motivo de preocupação. Os cientistas se preocupam com outros objetos encontrados lá. E os buracos negros de Andrômeda são ainda mais desconcertantes do que todo o resto. Veja essa foto tirada pelo telescópio espacial Hubble. Você pode ver o núcleo da Via Láctea repleto de estrelas. É aqui que o monstro invisível está à espreita. O buraco negro supermassivo Sagitário A estrela, pesando mais de 4 bilhões de sóis, manipula todas as estrelas vizinhas no núcleo galáctico. O Hubble deveria encontrar algo assim no centro da galáxia de Andrômeda. Mas, em vez disso, deparou-se com um novo mistério. O Hubble capturou um núcleo duplo e é obviamente assimétrico. Sua parte direita, escura, é um buraco negro supermassivo pesando cerca de 200 milhões de sóis. Mas o que é essa coisa à esquerda? A princípio, os astrônomos pensaram que era apenas um aglomerado de estrelas que entrou no núcleo da galáxia de Andrômeda e agora gira em torno do buraco negro. Há um mas aqui. Sua enorme gravidade teria espalhado todas aquelas estrelas pelo espaço há muito tempo. A única coisa capaz de fazê-los ficar parados é outro buraco negro. Isso significaria que Andrômeda tem um núcleo duplo muito raro composto de buracos negros e foi formado depois que a galáxia se esmagou em outra galáxia. Aqui está outra contradição. De acordo com as simulações, um sistema de tais buracos negros deve parecer muito diferente do que o Hubble capturou na câmera. Este mistério em torno do núcleo duplo de Andrômeda tem torturado os cientistas por várias décadas. E então, muito recentemente, a galáxia rebelde finalmente mostrou um pingo de compaixão e deu aos astrônomos uma possível chave para um dos enigmáticos paradoxos dos buracos negros. Os pesquisadores encontraram muitos buracos negros cujas massas não excedem 100 sóis e muitos buracos negros supermassivos tão pesados quanto milhões de sóis. Esses são dois extremos e parece que não há nada no meio. Na questão de por que eles nunca encontraram buracos negros de massa intermediária tem deixado os estudiosos loucos por anos, porque não está claro como surgiram os núcleos galácticos supermassivos. Às vezes, os astrônomos veem objetos que podem ser potencialmente buracos negros de massa intermediária aqui e ali, mas na maioria dos casos essas são puras suposições. E assim foi até 2022, quando os pesquisadores finalmente avistaram algo único em um dos aglomerados globulares de Andrômeda. As órbitas das estrelas sugerem claramente um buraco negro pesando 100 mil sóis. Posteriormente, esses objetos indescritíveis podem estar escondidos em muitos outros aglomerados, incluindo aqueles além de Andrômeda, especialmente porque os buracos negros, mesmo tão pesados quanto este, têm tamanhos bastante modestos comparáveis a gigantes gasosos como Júpiter. No entanto, isso nos leva ao maior e último mistério da galáxia de Andrômeda, porque todas as tentativas de descobrir pelo menos um exoplaneta lá fora são inúteis. Até o momento, mais de 5.000 exoplanetas foram descobertos, e todos eles estão dentro da Via Láctea. O telescópio espacial Hubble nos deu uma brilhante foto panorâmica de Andrômeda cheia de detalhes finos, mas os caçadores de exoplanetas não estão satisfeitos. A galáxia está muito longe de nós para ver como os exoplanetas realmente influenciam estrelas específicas. E ainda, em 1999, tivemos uma sorte enorme. Uma das estrelas da galáxia de Andrômeda passou bem na frente da outra e não estava viajando sozinha.
Os astrônomos acreditam que a segunda estrela pode ter um gigante gasoso mais de 6 vezes mais pesado que Júpiter. Se assim for, esse será o primeiro exoplaneta fora da Via Láctea. A má notícia é que esse efeito também pode resultar de uma simples distorção de dados. E não temos chance de verificar isso, pois as estrelas nunca mais se alinharão tão perfeitamente. Mas e se a ausência de exoplanetas visíveis em Andrômeda não deve ser atribuído à imperfeição de nossos telescópios, mas no fato de que trilhões de estrelas naquela galáxia quase não têm exoplanetas orbitando-as? Parece loucura porque se há tantos deles na Via Láctea, então, naturalmente, outra galáxia não deveria ser uma exceção. Além disso, em 1885, o astrônomo irlandês Isaac Ward viu uma explosão de supernova perto do núcleo de Andrômeda. Isso indica que deve haver material suficiente para exoplanetas. No entanto, continua sendo a única supernova que os humanos detectaram na galáxia de Andrômeda, enquanto existem dezenas delas na Via Láctea. Nosso vizinho pode ser governado por alguma força misteriosa que não deixa os exoplanetas aparecerem ou mesmo os destrói. Considerando que a galáxia está se aproximando rapidamente de nós, não faria mal descobrir o que há de errado com ela com antecedência. Bem, talvez o telescópio espacial James Webb, bem equipado para rastrear exoplanetas distantes, conseguirá quebrar a maldição planetária de Andrômeda. É isso, ou devemos esperar alguns bilhões de anos até que a galáxia de Andrômeda que se aproxima ocupe metade dos céus e permita que os telescópios comuns a vejam? Mas mesmo quando finalmente revela alguns de seus segredos, nosso vizinho vai pregar sua última peça cruel em nós. Quando a Via Láctea e Andrômeda colidirem, teremos a chance de ver uma luz incrivelmente brilhante aparecer no espaço que durará bilhões de anos. E como dificilmente podemos ver as galáxias mais remotas até agora, essas explosões ofuscantes podem tornar totalmente impossível para os cientistas observar a maior parte do universo. Se alguma civilização iniciar seus estudos espaciais nesta era, com certeza a supergaláxia elíptica formada pela Via Láctea e Andrômeda é o único mundo existente lá fora. E ninguém jamais os convencerá do contrário.